Olá, meu nome é Danilo de Oliveira, sou professor e diretor do IBEST Cursos. No encontro de hoje, o IBEST Cursos, numa parceria com o Jornal dos Concursos e Empregos, fará a correção de 6 questões de direito constitucional que caíram na última prova para escrivão de polícia do Estado de São Paulo no ano de 2010. Vamos lá! Primeira questão. A primeira dimensão de direitos fundamentais dizem respeito a: alternativa A, direitos sociais, culturais e econômicos. Alternativa B, direitos de solidariedade. Alternativa C, direitos ao preservacionismo ambiental. Letra D, liberdades públicas. E letra E, direitos para a proteção dos consumidores. A alternativa correta é a letra D de dado. Vamos explicar o porquê. Existe uma teoria chamada de constitucionalismo. Segundo essa teoria, uma constituição de verdade, ela deve abordar pelo menos 2 temas. 2 assuntos devem ser trazidos no corpo da Constituição. O primeiro diz respeito à estrutura do Estado, à sua organização, o que ocorre, por exemplo, no artigo 2º da Constituição Federal de 88, o qual diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Poder Judiciário. Então, a Constituição Federal de 88, ela atende a essa determinação, a essa ideia que traz a teoria do constitucionalismo. A nossa atual Constituição, por exemplo, por meio do artigo 2º, diz que existem 3 funções principais: a legislativa, a executiva e a judiciária. Por outro lado, o constitucionalismo, ele prega também que uma Constituição de verdade, ela tem que prever direitos mínimos, direitos essenciais, direitos fundamentais dos indivíduos, o que também ocorre na nossa Constituição, a exemplo do artigo 5º, que trata dos direitos e deveres fundamentais e coletivos. A doutrina, ela se encarregou de classificar os direitos fundamentais em gerações ou dimensões. Repito, a doutrina, ela classificou os direitos fundamentais em gerações ou, numa denominação mais atual, dimensões. Basicamente, existem 3 dimensões, 3 gerações de direitos fundamentais. A primeira diz respeito à liberdade, a segunda diz respeito à igualdade e a terceira diz respeito à fraternidade. A primeira geração ou dimensão de direitos fundamentais, que diz respeito à liberdade, foi obtida por meio da implementação de direitos civis e políticos. Então, uma primeira geração, uma primeira dimensão de direitos fundamentais, ela foi obtida por meio da implantação de direitos civis e direitos políticos. A partir daí, a necessidade foi a de preservar a igualdade. Surgiu então a segunda dimensão ou segunda geração de direitos fundamentais relacionados à igualdade, por meio da obtenção de direitos sociais, culturais e econômicos. Então, essas conquistas no âmbito social, no âmbito cultural e no âmbito econômico, essas conquistas corroboram a segunda geração ou dimensão de direitos fundamentais relacionados à igualdade. Por fim, de acordo com uma doutrina clássica, nós temos a terceira geração ou dimensão de direitos fundamentais, que diz respeito à fraternidade, que corresponde a direitos de solidariedade, a exemplo do preservacionismo ambiental e da proteção do consumidor. Alguns autores, alguns doutrinadores estabelecem uma 4ª e até mesmo uma 5ª geração ou dimensão de direitos fundamentais. A título de exemplo, eu trouxe para vocês a 4ª geração ou dimensão de direitos fundamentais,
lecionada por Norberto Bobbio, que seria a engenharia genética, em virtude dos avanços nas pesquisas, dos avanços nas descobertas relacionadas a essa área. Mas repito que a doutrina clássica, de um modo geral, ela traz 3 dimensões, 3 gerações de direitos fundamentais. A bandeira da França, ela está aqui para nos ajudar a memorizar as 3 dimensões, as 3 gerações básicas de direitos fundamentais. Por quê? Porque os lemas da Revolução Francesa foram exatamente liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Desse modo, nós, com uma facilidade maior, podemos memorizar então as 3 gerações ou 3 dimensões de direitos fundamentais: liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade por meio de direitos civis, por meio de direitos políticos. Igualdade por meio de direitos sociais, culturais e econômicos. E por fim, a fraternidade por meio de conquistas gerais, interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, direitos de solidariedade. Retornando à nossa questão, nós temos na alternativa A direitos sociais, culturais e econômicos, ou seja, nós temos aqui direitos relacionados à igualdade. Portanto, nós temos aqui direitos fundamentais de uma segunda geração, de uma segunda dimensão. A alternativa B traz direitos de solidariedade, que são direitos fundamentais de uma terceira geração, de uma terceira dimensão, relacionados à fraternidade. A alternativa C, por sua vez, ela aborda os direitos ao preservacionismo ambiental, que ao lado do direito do consumidor, são um grande exemplo de direitos de solidariedade, de direitos relacionados à fraternidade, de direitos fundamentais de terceira geração ou de terceira dimensão. A alternativa D traz as liberdades públicas, que são exatamente aquilo que o enunciado pede, os direitos fundamentais de primeira geração ou de primeira dimensão. Liberdades públicas, por meio de direitos civis e direitos políticos. Por fim, a alternativa E, que, como eu já disse, ao lado do preservacionismo ambiental, são os maiores exemplos de direitos de fraternidade, direitos fundamentais de terceira geração ou de terceira dimensão. Certo? Alguma dúvida? Vamos prosseguir.